O ROG Phone 3 foi lançado no ano passado aqui no Brasil como o principal smartphone gamer da ASUS, e até por isso ele tinha um preço bem alto. Só que agora ele caiu para um preço que realmente pode valer a pena. Com a chegada do ROG Phone 5, será que esse carinha aqui ficou para trás depois desse tempo? Ou ele ainda se mantém competitivo como uma opção gamer bem interessante? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E claro, se você gostar, link abaixo. Não esquece também de utilizar o comparador Escolha Segura, tanto no seu browser como agora no seu celular Android, tá? Tem links aqui embaixo e deixa eu ir para análise. Logo por fora você já nota que esse não é qualquer smartphone. Se a gente desconsiderar os dobráveis, o ROG Phone 3 é o maior aparelho que chegou no Brasil recentemente, 6mm mais alto do que o S20 Ultra e também mais largo, pois as proporções do seu corpo são de 19.5 por 9 e não 20 por 9, que foi bastante difundido recentemente. Isso daí dá um perfil mais alongado aos aparelhos, o que não é o caso por aqui. O ROG 3 também é bem pesado, e isso daí é graças ao seu tamanho, ao seu corpo de metal e vidro e a um hardware bem robusto. Ele alcança 240 gramas, que você realmente sente na pegada. Só que tudo isso acaba sendo secundário quando comparado à sua aparência, que realmente chama a atenção. Por se tratar de um smartphone verdadeiramente gamer, o ROG Phone 3 exagerou em tudo que podia, trazendo linhas ousadas, símbolos futuristas e, é claro, muito som e LED, porque FPS só vem através de LED, e LED RGB, vocês sabem do que eu tô falando. Mas por baixo desse brilho todo, o design do aparelho é um tanto antiquado, por assim dizer, e eu já vou explicar. Quem já conhecia o ROG Phone 2 vai notar que praticamente não ocorreram mudanças nessa terceira geração. As dimensões e até o peso são muito semelhantes, apenas redesenhando alguns detalhes na estampa, e o módulo de câmeras, que cresceu de 2 para 3 lentes, ainda é simples, mais ou menos no estilo de antes, sinalizando que a ASUS entende que os gamers não são tão chegados assim em fotos. A sua traseira também continua com as laterais curvadas, com a frente toda reta, que eu até prefiro, mas existe um degrau até que grande entre o vidro e o resto do corpo, deixando ele um pouco mais exposto numa queda, caso você não utilize a capinha, que costuma se aproveitar desse degrau para ficar mais rente ao aparelho. No entanto, o detalhe que realmente separa o ROG Phone de outros topos de linha são as suas duas barras pretas, até grandes para a categoria, na parte superior e inferior da tela. Isso na verdade não é ruim e é totalmente intencional para que você consiga pegar melhor no celular na hora de jogar. O único impacto real dessa decisão é o aproveitamento total da tela, pois o ROG 3, apesar de grande, tem apenas 80% da sua frente ocupado pelo display, que alcança 6.59 polegadas, enquanto que os maiores iPhones e Galaxies da vida, por exemplo, têm dimensões menores e contam com 6.7 ou 6.8 polegadas. Como eu comentei, essas bordas maiores ajudam a evitar toques involuntários na hora da jogatina, deixando uma área maior para apoiar os dedos sem atrapalhar a usabilidade. Olha, eu nunca tive problemas desse tipo com outros aparelhos, mas, de novo, tá super legal por aqui, assim, não é problema nenhum pra mim. Em qualidade de tela, a história é parecida, pois a resolução máxima é de 1080 por 2340 pixels, que é menor do que aparelhos similares de outras marcas. Isso daí não é problema nenhum para esse tamanho de tela, a gente vai reforçar isso várias vezes, porque é extremamente difícil de notar alguma perda de definição por aqui. Inclusive, se ele tivesse a opção de Quad HD, eu recomendaria diminuir para Full HD para poupar energia, então tudo bem se for HD. Hoje em dia o que conta mesmo é a qualidade do painel, que é ótimo por aqui, já que é um AMOLED, e a taxa de atualização, que olha, por ser um smartphone gamer, é mais importante até do que resolução. E nesse ponto, o ROG Phone 3 se destaca. Diferente do resto, ele chega até 144 Hz, o que lhe garante uma fluidez um pouco maior do que os concorrentes, de 120 Hz. Onde ele merece ainda mais pontos é na customização da frequência de tela, que não é um simples ligado e desligado igual era na Samsung no ano passado. Aqui você pode escolher de uma forma mais exata qual taxa de atualização deseja, o que é interessante para o caso de, por exemplo, você querer mais fluidez. Mas olha, 90 tá bom, sabe assim? Você pode escolher isso daí. Claro que o mais provável é que você mexa uma vez nisso e esqueça que a opção existe. Mas pra gente, customização nunca é demais, principalmente quando você fala do público gamer.
Outro ponto que a Asus raramente deixa a desejar é na potência sonora dos aparelhos, e o ROG Phone 3 não faz feio. São dois alto-falantes voltados para frente que são fortes e altos. O próprio DxOMark, que além de fazer ranking de câmera, também pontua a qualidade de som, coloca esse modelo lá no alto, ao lado do futuro ROG Phone 5, do Mi 10 Pro e do Black Shark. Escutando música, você nota que ainda não é bom ao ponto de substituir uma caixinha Bluetooth, mas dá para configurá-lo e deixar o som muito limpo, até no alto-falante. Para aqueles que gostam de usar fones de ouvido, infelizmente o ROG Phone não vem acompanhado de um par na caixa, então a sua experiência vai depender um pouco mais do que você tem na sua casa, mas no geral o software de áudio é muito bom, você sente mais a batida, ele destaca os graves, deixando tudo de um jeito que eu curto bastante. Falando nisso, a entrada para fones de ouvido foi embora, o que já era meio que esperado, mas quem ocupou o lugar foi a entrada USB-C, que não está mais centralizada. É um detalhe pequeno, mas que ajuda quando você joga na horizontal, com o adaptador de fone de ouvido ou o carregador plugados por aqui. Nessa posição você consegue desviar mais fácil do cabo, sem deixar sua mão numa posição um pouco natural, e depois de um tempo jogando você até esquece que tem algo ali. Esse é só o começo dos benefícios especiais que o ROG Phone 3 traz para o público gamer. O seu sistema é todo customizado para esse uso, inclusive com um Game Genie mais abrangente do que de costume, mas o que faz toda a diferença mesmo são os Air Triggers. Basicamente, o ROG Phone 3 possui dois botões escondidos na lateral do celular, como se fosse um controle de console. Durante o jogo você abre o menu especial e pode escolher entre três formas de uso diferentes. Clique simples, o clique separado, que aumenta os dois botões para 4 atalhos diferentes, e o deslizar. Você consegue configurar quase todos os aspectos desse clique, desde a força necessária até a posição onde os botões se separam, a intensidade do deslizar, e daí com isso você tem a certeza de que ele funciona do jeito que você quer. O seu funcionamento, inclusive, é feito simulando cliques na tela, que você também configura certinho na posição. Por conta disso, a compatibilidade é praticamente universal, e eu digo praticamente só para eu me garantir que eu não fale alguma coisa aqui e depois vocês venham me corrigir, porque em todos os meus testes tudo funcionou perfeitamente. O Air Trigger também funciona no sistema, fora dos jogos, e aqui ele ganha mais uma forma de uso, que é o clique longo. Assim como um botão extra, você pode configurar exatamente o que ele faz, e de fábrica, esse pressionar e segurar liga o modo X, que é outro diferencial do celular. Nesse modo X, além de liberar a memória e aumentar a velocidade do celular, que é algo que a gente já viu antes em outros modelos, também é possível personalizar várias outras características, adicionando mais uma dimensão de customização do ROG Phone 3 na hora de jogar. Dentre elas é possível selecionar a taxa de atualização específica, como por exemplo, jogar com 30 frames para poupar a bateria, ou 60 se o jogo alcança 60, ou até mesmo aumentar a sensibilidade do toque e do deslizamento da tela. Numa partida de COD, eu experimentei deixá-lo no mais sensível possível. E olha, se você se acostuma a usar dessa forma, parece facilitar muito a jogatina, claramente te dando vantagem contra quem joga em um celular mais simples. O mesmo aparece lá no Wild Rift, jogar em 90 ou 120 Hz é muito mais legal. Outro detalhe do modo X que eu gostei bastante é o Hyper Fusion. Ele mescla o sinal do seu celular, do 4G, ao sinal do Wi-Fi. E daí se a sua casa estiver ruim, ele usa um pouco mais do celular, se o celular estiver ruim, ele usa um pouco mais do Wi-Fi, e daí você fica seguro de conseguir ter uma conexão boa enquanto joga. Outra opção interessante é a aceleração de hardware. Na maioria dos jogos, eu não senti que o celular precisava de alguma ajuda, então o nível 1 foi suficiente. Mas para aumentar a estabilidade, é possível ir para o nível 2, que também aumenta o consumo de bateria. O nível 3, no entanto, é para quem também possui o Aeroactive 3, que é uma ventoinha externa própria para o ROG Phone 3 e que garante temperaturas mais baixas, mesmo em configurações mais altas. Isso está ficando cada vez mais necessário nos smartphones topo de linha, que quase derretem depois de horas funcionando em potência máxima e agora tendo que chegar a 120 frames por segundo. Aliás, esse não é o único acessório para o ROG 3, que possui uma entrada especial para alguns deles, na sua lateral. Além da ventoinha, a Asus disponibiliza também uma segunda tela, que também tem taxa de frequência de 144 Hz, controles e até capinhas com LED. Mas nada disso faria sentido se o hardware não fosse à altura.
Por conta disso, o ROG Phone 3 traz opções de 8 e 12 GB de RAM, ambas com 128 de armazenamento, e apesar de ser do ano passado, com o chipset 865 Plus, ele conta com todas as otimizações e funções próprias do seu sistema, que conseguem rodar todos os jogos pesados, como Genshin Impact. No fim, ele faz quase o mesmo do que o modelo desse ano que tá com o Snapdragon 888, ainda falta os jogos puxarem mais esse celular. E se Genshin roda tranquilo, eu nem preciso dizer que o resto não faz nem cosquinha nele. E olha, é até difícil fazer o ROG esquentar mesmo no modo X com o nível 2 ativado. O que pega um pouco, na verdade, é a bateria. São 6.000 mAh de carga, o que é uma boa quantidade e ele dura bastante. Mas se a gente comparar com outros aparelhos de mesma carga, dependendo do tanto de coisa ativada que o ROG tiver, ele terá uma durabilidade menor. Até porque quando a gente pensa nele, a gente pensa em jogar e pensa em jogar coisa pesada. E isso vai puxar realmente mais a bateria. No COD, por exemplo, em 1 hora de uso, a bateria caiu 18%. E olha que eu tava com ela no máximo e com todos os modos ativos. O Genshin gastou um pouquinho mais, só que o total deve dar aí umas 4 ou 5 horas de uso direto. Só que claro, eu tô usando ele numa situação mais gastona possível, por assim dizer. Se você só ligar o que você precisa, desativar o LED, não ligar o modo X, dá pra ficar ali quase 7 ou 8 horas jogando jogos mais tranquilos sem problema nenhum, sem fazer nada pesado. Ah, e sem fazer nada pesado, eu consegui ficar 2 dias sem carregar, com ele desligando no meio da noite do segundo dia. O único ponto, então, que o ROG não impressiona é na sua câmera. Sabendo que a tela dele é bem interessante, que o desempenho tá legal, que ele tem outras funções diferentes e que o hardware também tá muito bom, o único ponto onde ele pode ficar para trás de outros flagships é justamente na câmera, onde ele tá longe de ser ruim, mas ele não tentou focar nisso. O sensor principal frontal possui 24 megapixels, que é para você se gravar jogando ou tirar uma fotinha sua. Agora, a lente traseira é de 64, com a tecnologia Quad Pixel, seguida de uma ultra-wide de 13 megapixels e uma macro bem mais fraquinha de 5. Essa última bem que podia ser uma câmera de zoom, como no Zenfone 7, pois não é necessário aproximar muito a imagem para a lente começar a mostrar suas limitações. Ainda assim, tanto as selfies quanto as fotos principais e com a ultra-wide vão bem em ambientes iluminados, mesmo que seja com luz interna. Mas o problema aqui, para mim, é o modo noturno, que está bem atrás do que vemos em outros aparelhos. Ela não consegue dar o mesmo brilho à cena que a gente conseguiu com concorrentes quando a gente pensa na câmera principal, e nem funciona direito com a ultra-wide, que lembra mais os registros de um celular intermediário do que um topo de linha. Para filmar, o ROG 3 até que ganhou um modo profissional, que é ok, e vai te dar uma boa ajuda se você não trabalha com fotos. No entanto, para os profissionais do Instagram, a integração ainda não é tão legal assim, então talvez você opte por um iPhone para postar nas suas redes sociais. E olha, foi tanta coisa para falar que até esqueci de comentar alguns outros detalhes menores, como o sensor de digitais por baixo da tela, que tem uma área de leitura bem grande e realmente é bem preciso. A gravação de tela enquanto você está jogando é super fácil também com esse celular, e isso é muito legal para quem quer upar ou só salvar suas sessões de Fortnite, por exemplo. Além disso, ele tem opções de multijanela, que te permitem abrir 2 aplicativos em paralelo, que é uma função muito boa e que apareceu em outras marcas primeiro, que já tem em todos os Androids, mas que agora vai chegando a todos os modelos dessa linha. Ele está preparado para a rede 5G quando ela chegar, tem a última versão do Bluetooth, NFC e todos os sensores de navegação. Olha, para resumir, eu diria que o ROG Phone é um dos poucos celulares em que você sente algo diferente na mão. Ele é muito interessante, ele é realmente gamer, ele te dá opções de acessórios. E agora, com a chegada do modelo 5, o modelo 3 pode ficar mais barato e mesmo assim se manter atualizado, já que o Snapdragon 865 Plus roda todos os jogos sem problema algum. Então fica de olho no preço, compara o preço do 3 com o 5, usando, claro, o comparador de escolha segura, e você certamente pode encontrar algum custo-benefício bem legal com ele, alguns meses depois do lançamento, como é o caso agora. Sabendo disso, dá uma olhada nos links aqui embaixo, não esquece de deixar seu like, seu comentário de qual é o melhor smartphone gamer atualmente, e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!